Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que acompanhar essa meditação da palavra. A mensagem de hoje, meus irmãos, está em Lucas, capítulo 9, verso 23. Vamos para a meditação da palavra? Quando falamos de levar a cruz, sabemos que não se trata de algo simples ou fácil. E esse versículo de Lucas 9, verso 23, nos traz a menção disso. Contudo, já quero adiantar um aprendizado. Cruz não está relacionado somente a sofrimento. E eu vou te falar o porquê ao longo do estudo. Temos as palavras de Jesus em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esta é uma verdadeira instrução daquilo que devemos fazer para se achegar diante de Jesus. Negue-se a si mesmo. Tomar cada dia a sua cruz significa a morte do nosso eu, meus irmãos. Significa a morte do velho homem. Vocês já pararam para meditar nisso? O que realmente significa carregar a sua cruz, carregar ela diariamente? Vamos pensar no apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele esteve lá naquele templo lá da deusa Diana, estava tendo uma confusão lá, aquelas pessoas que faziam as imagens estavam alvoroçadas com medo de perder os seus empregos, e eles estavam incitando uma grande multidão contra o apóstolo Paulo. Meus irmãos, vocês aí já se viram nessa situação de você ter que fazer algo em benefício a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, e ter que enfrentar uma grande multidão furiosa? Já pararam para pensar nisso? A pessoa que não está ligada ao nosso Pai, aquela pessoa que pensa nela mesma, ela pode pensar assim: poxa, o que eu vou fazer nessa multidão aí? A palavra de Deus vai ser pregada de toda maneira. Tem outras pessoas para pregar. Eu posso pregar a palavra de Deus em outro dia, em outro local, em outro horário. Por que eu tenho que pregar a palavra aqui e agora? Por que eu tenho que falar para essa multidão? Essa multidão está nervosa, eu posso caçar outras pessoas para me falar do Evangelho. Mas Paulo não. Paulo nem os outros apóstolos temendo pela vida dele, advertindo ele para não ir, mas mesmo assim Paulo foi. Isso, meus irmãos, é negar a si mesmo. Isso é matar o velho homem e viver o novo homem. Paulo realmente negou a si mesmo. Paulo não importou o que ia acontecer com ele. Paulo não importou se ele ia ser, meus irmãos, esbofeteado, apedrejado, até mesmo assassinado. Ele não se importou com isso. Ele negou a si mesmo, ele pegou a sua cruz e foi cumprir o mandato do Senhor Jesus. Feliz é o servo fiel, meus irmãos, que quando o seu Senhor chegar e o encontrar fazendo a sua vontade. A vontade do nosso Pai eterno, meus irmãos, e do nosso Senhor Jesus, é que nós neguemos a nós mesmos. Que morra o nosso passado e viva
a vida em nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo foi pregar para aquela grande multidão lá, ele não importou com a sua própria vida. Em outra passagem, o Senhor Jesus falou que quem quiser poupar a sua vida, a perderá. Vai perder a sua vida se quiser poupar ela. Ser um seguidor de Jesus, meus irmãos, não é só da boca para fora. Ser seguidor de Jesus é a todo momento se consagrando, meditando na palavra de Deus, pondo em prática a palavra de Deus. Vai aparecer, meus irmãos, situações constrangedoras. Vai ter momento que em nossas casas a gente vai se ver todo mundo contra nós. Vai ter momento em nosso trabalho, meus irmãos, que vai ficar insuportável. Às vezes, dependendo da empresa que você for trabalhar, e lá na frente do psicólogo, e ele te perguntar que religião você segue, você falar, e ele falar assim, olha, aqui não tem vaga, aqui não aceitamos pessoas religiosas. E aí, vocês vão negar o nosso Senhor Jesus? Na vida cotidiana de vocês, vocês aí com as suas esposas, vocês vão negar o Senhor Jesus? A vida de vocês aí, mulheres, na vida de casal, às vezes você entra para a fé e seu marido não. E aí, você vai negar o Senhor Jesus? Ou você vai pegar a sua cruz e vai seguir o pedido do nosso Senhor Jesus? E aí, meus irmãos? Realmente vocês estão prontos para negar a si mesmo? Vocês têm noção do que é negar a si mesmo? Porque existe duas coisas implicadas em carregar a cruz. Primeiro, largar o velho homem e viver o homem em Jesus. Vai estar os dois brigando ali direto ali. O velho homem e o homem que vive em Jesus. Sempre vai ter essa constante luta, meus irmãos. Qual lado que vai vencer? Qual lado que vocês vão deixar aflorar? Senhor Jesus, na carta de Laodiceia, ele falou que quem não é quente nem morno, quem não é quente nem frio, ele irá vomitar da sua boca. Vocês já pararam para meditar nisso? Quando uma pessoa não é uma coisa nem outra? Não dá para nós cultivar o velho homem e viver o novo homem ao mesmo tempo. Não. Tem que abandonar o velho homem e viver somente o novo homem, em nosso Senhor Jesus. Isso significa, meus irmãos, travar uma batalha todos os dias de nossa vida. Uma batalha contra a carne, uma batalha contra os nossos familiares, uma batalha na rua, uma batalha nos nossos empregos, uma batalha espiritual, diária, constante. O apóstolo Paulo, meus irmãos, por muitas das vezes ele padeceu por perseguição, ele foi preso, ele foi açoitado. Ele podia muito bem falar assim, não, vou ficar aqui quietinho, dar um tempo, vou pregar o evangelho só para aquelas pessoas mais calmas, para aquelas pessoas que são mais adeptas ao evangelho. Mas não. Ele pregava para pessoas totalmente pagãs, pessoas que tinham ódio em seus corações, em seus olhares. E ele não se importava com a sua vida perante essas pessoas, meus irmãos. Então, o velho Paulo, ele já tinha abandonado há muito tempo, ele já tinha matado ele há muito tempo. Só vivia o nosso Senhor Jesus nele.
Profeta Isaías, meus irmãos, da maneira que ele foi morto, alguns historiadores relatam que ele foi cerrado ao meio. O profeta Jeremias, meus irmãos, ele foi preso diversas vezes, humilhado, vestido em panos de saco. Vocês pararam para meditar nisso, meus irmãos? Quando vocês leem Jeremias e vê todo aquele sofrimento, toda aquela luta que parecia que não haveria ter fim, e ele ainda lutando, sabendo que ia ser levado cativo à Babilônia. Vocês pararam para meditar nisso, meus irmãos? O quanto o profeta Jeremias sofreu, mas mesmo assim, meus irmãos, ele não desistiu da palavra de Deus. Ele continuou firme. O profeta Elias, quantas perseguições o profeta Elias passou? Por quantas provações o profeta Elias passou, meus irmãos? Ele já nem sabia mais se tinha outros como ele. Foi preciso o nosso Pai Eterno falar para ele que ainda tinha mais um tanto lá que não dobraram seus pés a Baal. Será que foi fácil a vida de Elias? Ficar fugindo o tempo todo? Sem saber para onde ia, aonde ia dormir? Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele mesmo falou que ele não tinha aonde repousar. Ele falou que não tinha casa própria, porque ele ficava viajando de lugar em lugar pregando o Evangelho. Ele vivia a vida pelo reino de Deus, fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. E ele pede que nós o seguimos. Como vamos seguir o nosso Senhor Jesus se nós ficar pensando só em nossas coisas? Como vamos seguir o nosso Senhor Jesus se nós ficar pensando só em nossos negócios? Como vamos seguir o Senhor Jesus se nós ficarmos pensando só no nosso eu? Meus irmãos, não tem como. Essas pessoas que estão em cima do muro, que ainda não mataram o seu passado, para deixar Cristo viverem deles, esses são os crentes mornos. Ah, hoje eu vou fazer um pouquinho para o Senhor Jesus, amanhã eu faço um pouco para mim, ou daqui um pouquinho eu tiro um tempo para Deus e o resto eu vou fazer isso, aquilo outro, eu vou levar minha esposa no shopping, eu vou levar minha esposa num clube, vou levar minha esposa no cabeleireiro, vou tirar aqui uns dias de férias para passear com a minha família, vou tirar uns dias aqui para rever meus parentes. Bom, peraí. Como o velho eu vai morrer dessa forma? Como que o nosso Senhor Jesus vai viver em mim dessa maneira? Se eu largo de fazer a vontade dele para fazer as minhas vontades, ou as vontades dos meus parentes, ou a vontade da minha família. Como assim? O meu Senhor Jesus vai viver em mim
ou vai viver em você, meu irmão? Salmos 1 fala em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que é meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Meus irmãos, eu não estou aqui incentivando ninguém a largar a esposa, a ninguém ter uma boa convivência com os familiares. De maneira nenhuma, meus irmãos. Mas até que ponto você mantém o relacionamento com a sua família, com seus negócios e com Deus ao mesmo tempo? Qual lado está ganhando mais espaço em sua vida? Hein, meus irmãos? Qual lado está vencendo? Pararam para meditar nisso? Pois a vida em Deus, meus irmãos, com nosso Senhor Jesus, é consagração a todo tempo. Um dinheiro que talvez você gasta em uma viagem, talvez lá na frente serve para ajudar um irmão seu da mesma fé. A Bíblia fala para primeiramente os domésticos da fé e depois os outros. Se você morreu para Cristo, você morreu para o mundo também. As suas vontades já não são suas mais. As suas vontades têm que ser dedicadas totalmente ao reino dos céus. Então, a viagem que talvez você iria fazer, você junta aquele dinheiro e doa para a igreja para fazer uma obra missionária, para batismo, para evangelizar em outros lugares, para ajudar um irmão mais fraco. Mensagem dura essa, né, meus irmãos? Ah, então eu não vou poder passear? Não. Se formos para viver o verdadeiro evangelho, como nosso Senhor Jesus pediu, não, meus irmãos. Satisfazer a nossa carne? Não. A pessoa que realmente vive para o nosso Senhor Jesus, ela não encontra prazer nessas coisas mais. Ela pensa o tempo inteiro no reino dos céus. Ah, irmão Dalizão, então temos que parar de trabalhar? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo trabalhava e pregava o evangelho. Ele vivia para o reino de Deus. Ele não deixava o seu trabalho secular. Tudo indica que ele fazia tendas para sobreviver, para a sua sobrevivência. Ele não ficava às custas da igreja. A valer que Paulo defendia que quem dedicasse à obra, fosse um bom trabalhador, ele podia viver sim às custas da igreja. Mas ele mesmo preferia não ter esse privilégio, para evitar que alguém acusasse ele de alguma coisa ou dificultasse alguém a entrar na igreja, para não dar um mau exemplo. Então ele preferia trabalhar e custear suas custas. Mas ele não fazia viagens para ver seus parentes. Não. Se no caminho que ele passasse tivesse algum parente, creio eu que ele visitaria sim, mas a gente não encontra isso nas escrituras. A gente encontra nas escrituras o tempo todo ele visitando as igrejas e formando igrejas, capacitando pessoas para viverem em congregação. É isso que a gente vê nas escrituras. Nem mesmo, muitas das vezes Paulo expressa que tinha vontade de rever os irmãos de outra localidade.
Mas ele orava a Deus, se fosse da vontade de Deus, se Deus permitisse, ele ia. Se não, ele não ia. Ele ia para outra região, evangelizar outra região. Entendeu, meus irmãos? Isso é viver Cristo. Isso é Cristo viver em você, meus irmãos. Meus irmãos, eu sei que essa mensagem é dura. Essa mensagem ela é para mim mesmo. Essa mensagem eu me deparo com ela todos os dias da minha vida também. Será que realmente eu sou fiel? Será que realmente Cristo está vivendo em mim? Será que o meu Salvador está fazendo morada em mim? Ou será que ainda o velho homem está fazendo morada em mim? É uma mensagem difícil, meus irmãos, porque essa mensagem, meus irmãos, é o caminho da salvação. Sem o cumprimento dessa mensagem ao pé da letra, creio eu que não receberemos a graça do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus falou que o crente morno, ele vai vomitar da sua boca. Entendeu, meus irmãos? Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos que cumprem os seus ministérios. Cumprir o ministério, meus irmãos, não é só pegar um título de pastor, de presbítero, de diácono, de apóstolo, não. Ou de padre, que seja. Não, meus irmãos. Cumprir o seu ministério é dedicar a sua vida ao nosso Senhor Jesus. A dedicar a sua vida ao reino de Deus. Isso significa cumprir o seu ministério. É você dedicar a maior parte da tua vida ao reino de Deus. Ah, irmão Delisvan, mas eu trabalho 12, 14 horas por dia. Meu irmão, enquanto você está trabalhando, a sua cabeça, além dela estar focada no teu trabalho, ela também pode estar focada no evangelho do reino. Enquanto você está trabalhando ali, você pode estar glorificando a Deus também através do seu trabalho, fazendo um bom trabalho. Naquelas horas vagas de pensamento, em vez de você pensar em coisas mundanas, como trocar de carro, como ganhar mais ali para trocar de casa, para fazer uma viagem, você pode ali estar trabalhando a tua mente para o evangelho do reino, pensando numa mensagem para trazer para a igreja, pensando na sua situação para com Deus e na situação da igreja. Então, ao mesmo tempo que você trabalha, você também pode estar levando seus pensamentos para o reino de Deus. Hoje em dia, a tecnologia é ao nosso favor. Talvez ali no seu trabalho você tenha a oportunidade de ouvir um pendrive com estudo bíblico, ouvir uma Bíblia em áudio, dependendo da função que você exercer. Eu trabalho no serviço pesado e sempre quando eu tenho oportunidade, ou a Bíblia em áudio ou um estudo bíblico. Ou então, se eu não tenho, estou lá no lugar que
não tem condições, é muito barulhento, eu estou trabalhando ali, mas estou meditando na palavra de Deus. E você, meu irmão? Em que você está pensando quando você está trabalhando? Ah, irmão Dalizan, quando eu estou trabalhando eu só penso no serviço. Mentira, não. Quando você está trabalhando aparecem outros pensamentos. Assim como aparece em mim, aparece em você também. Aí esses pensamentos são por reino, ou são em benefício próprio, ou sei lá no que, meus irmãos. Os nossos pensamentos, o pensamento do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem que estar a todo momento na palavra de Deus. Nem desviando, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tem que estar pensando se tem algum irmão ali que está precisando de ajuda, seja de uma ajuda financeira, seja de uma ajuda espiritual. A mente dele tem que estar focada no reino de Deus a todo tempo. Isso, meus irmãos, é viver Cristo. Isto é carregar diariamente a tua cruz. Isto é se consagrar ao nosso Criador, meus irmãos. Viver uma vida dedicada a Deus, dedicada a seu reino, é uma vida de consagração. Isto é cumprir um ministério, meus irmãos. Agora, o que mais me chama a atenção é a individualidade que o texto nos traz. Em todo momento, ele remete ao dever individual de cada um. Você pode pedir ajuda em alguns momentos, mas tem cruz que é só você que vai carregar. A cruz individual geralmente é algo que você carrega. E a princípio, quem sabe o peso dela é somente Deus. Pois existem coisas que são tratadas no íntimo, em secreto, pelo Espírito Santo. Para facilitar seu entendimento, separei aprendizados em cima desse versículo. Jesus teve a sua cruz individual. A cruz não está relacionada apenas com sofrimento. Vai além disso. Está relacionada com propósito. Tomar a cruz significa caminhar para execução. Levar a cruz não é só começar carregando e terminar carregando. Vamos detalhar e explicar o máximo sobre o assunto. Contudo, se mesmo após o término do estudo estiver com dúvida, pode utilizar, meus irmãos, o campo de comentários. Vamos ter o maior prazer em ajudar, meus irmãos. Lembrando, meus irmãos, eu tenho o meu trabalho secular, somente já à tardezinha, quando eu chego do trabalho, que eu consigo ver algum comentário, pois também eu gosto muito de estar lendo as escrituras também e meditando naquilo que eu leio também. Eu não fico só lendo, não, eu gosto de estar meditando. Então, às vezes, demora um pouquinho a responder algum comentário, mas na medida do possível, se Deus assim permitir, em nome de Jesus, procuraremos responder os comentários sobre dúvidas. Quando pensamos em cruz, não é algo que somente nós carregamos em pleno século XXI. Na verdade, Jesus, o próprio Filho de Deus, teve que carregar a sua cruz. E entender o significado da cruz de Jesus nos abre o entendimento sobre o sentido da fala de que ele fez em Lucas capítulo 9, verso 23. Primeiro, Isaías 53, verso 5, está escrito assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa cruz de levar as nossas transgressões e ser moído por nossas iniquidades era só dele. Nós não podíamos carregar, mas ele conseguiu. Isso confirma que existem cruzes que você carrega no individual. Inclusive, um dos maiores momentos que ele teve de sofrimento foi no particular. Lucas 22, 42 diz sobre ele, enquanto está no Gênteman, em profunda agonia, ele exclamava. O Gênteman aqui, meus irmãos, se a gente for procurar no dicionário, era uma prensa para prensar o azeite. Então Jesus ali estava passando por um grande sofrimento, meus irmãos. Então, esse é o significado dessa palavra gentleman aqui. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a primeira face da cruz, individual. Às vezes você pode estar passando por momentos difíceis e que não entender o porquê. Sim, meus irmãos, às vezes aparece cada coisa em nossas vidas que a gente nem imagina o porquê daquilo tudo. O Senhor Jesus mesmo, ele não tinha pecado nenhum. E nós, meus irmãos? Às vezes a gente passa por uma situação e a gente já logo pensa, meu pai, será o que eu fiz, né, para estar passando por isso? Sim, meus irmãos, muitas coisas que atrapalham nossas vidas são coisas erradas que fazemos. Mas lógico, Deus não tem a intenção de nos punir a todo tempo. Não. O pecado, as maldições já estão sobre a terra desde quando Adão cometeu lá o pecado, o primeiro pecado. E de lá para cá é maldição em cima de maldição. E o nosso Criador, a todo momento, ele nos livra dessas maldições, meus irmãos. Todo aquele que procura guardar os seus mandamentos, todo aquele que procura viver em consagração a Deus, viver em consagração a Deus, meus irmãos, não é só fazer jejum, ficar fazendo penitência, não. Uma vida de consagração a Deus é você dedicar a sua vida a Deus, dedicar a sua vida ao reino de Deus, meditando na palavra de dia e de noite, pensando numa maneira de aplicar a palavra de Deus. Isso é viver uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus, meus irmãos. Essa é a primeira face da cruz individual. Às vezes você pode estar passando por momentos difíceis e que não entender o porquê. Seu filho pode estar perdido em drogas, sua família pode estar indo nada bem, suas dores, saúde, vida financeira e etc., parece estar indo à ruína. E com todo sofrimento você pensa, será que só eu que estou passando por isso? Por mais que sua cruz seja individual, lembre-se que Deus tem cuidado de você. Agora que você entendeu, mais de acordo com o que já leu, podemos recolher 3 aprendizados seguintes sobre o versículo de Lucas, capítulo 9, verso 23. Primeiro, a cruz não está relacionada
apenas com o sofrimento. Vai além disso, está relacionado com propósito. Quando ligamos a cruz só com o sofrimento, temos que tomar cuidado, porque o sofrimento é uma etapa do processo de carregar a cruz, mas não se trata propriamente de todas as etapas. Quando falo de cruz só por sofrimento, sentencio carregar a cruz somente enquanto estou sofrendo. E quando passar isso, deixo de carregar. A vida do cristão tem prova e luta, contudo também tem momentos de bonança, e que nos comprova novamente que a cruz não é só sofrimento. E por isso que carregar a cruz está fundamentalmente ligado com propósito. Podemos observar, por exemplo, o versículo de Paulo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo está dizendo: já estou crucificado, com o seguinte propósito: para que Cristo viva em mim. Mais do que associar a cruz só com o sofrimento, associe ela com um propósito individual que você tem, um estilo de vida que assuma responsabilidade de cumprir o que Deus estabeleceu em sua vida. Sabe por que propósito é tão importante? Porque quem é movido por propósitos não é movido por oportunidades. Vou explicar aqui, meus irmãos. Se uma pessoa é movida por oportunidades, ela fica cega em suas motivações. Pense nas seguintes situações: vou para a igreja porque lá posso receber milagres, bênçãos financeiras. Meus irmãos, eu mesmo, quando eu vivia na carne, muitas das vezes de dificuldade em minha vida, seja ela financeira, seja ela por enfermidades, às vezes aparece um parente ou um amigo, da seguinte forma: vamos lá na igreja lá que eu frequento lá o pastor é uma bênção. Vamos lá hoje, que lá hoje é o culto da vitória. Lá hoje é o culto da vitória, lá eu vi muita gente mudando de vida, eu vi muita gente que não tinha carro, passou a ter carro, passou a ter casa, eu vi muita gente que estava desempregado, quando é fé a pessoa passou a ter emprego. Lá também eu vi muitas pessoas enfermas e sendo curadas. Olha, meus irmãos, a princípio eu mesmo pensava assim: mas eu não posso ir atrás das coisas de Deus só por benefício próprio. Mas aí vinha aquele argumento, né? Aguarde só um momentinho, deixa eu beber uma água aqui. Eu pensava assim: não, mas eu não posso ir só para procurar essas coisas. Aí logo vinha o argumento, né? Desse amigo, e falava assim: não, mas Deus agrada em ajudar os seus. Você está indo lá, você está sofrendo, você está indo para a casa de Deus, então Deus vai agradar lá de você estar lá, congregando com os irmãos, então Deus vai te abençoar lá. E esse pastor é muito usado por Deus. Você vai ver, se você passar a frequentar lá, participar de todas as reuniões, você vai ver que a sua vida vai mudar. E naquele sofrimento, às vezes conta atrasada, às vezes faltando as coisas essenciais dentro de casa, eu pegava e ia. E assim, meus irmãos, muitos de vocês também. Antes foram, alguns ainda vão. Quem não quer receber um milagre?
Quem aí que está sem casa não gostaria de ter uma casa própria para morar? Quem aí que ainda não tem um carro não gostaria de ter um carro? Quem não gostaria, hein, meus irmãos? Até quem já tem casa, já tem carro, ainda queria mais um, dois ou mais, ou uma casa ou mais casa. Mas e aí, meus irmãos? Isso é viver Cristo? Isso é o Senhor Jesus habitar em nós? Pararam para pensar nisso, meus irmãos? Será que ainda existe aquele velho homem ainda dentro de vocês? Aí chega aquele amigo, você está lá desempregado e fala para você: não, lá é o culto da vitória. Com toda certeza você vai sair de lá abençoado. Aí chega lá no culto da vitória, você senta lá no final, você nunca tinha ido naquela igreja, e quando é fé o pastor olha para o seu rumo e fala: é você. Hoje eu tô vendo, hoje Deus vai te dar uma chave. Eu tô vendo uma chave na tua vida. É você, pode levantar, irmão. Levanta, irmão. Foi você que Deus mostrou para mim. É você que Deus está entregando uma chave hoje na sua mão. Abra tua mão, irmão. Levanta tua mão. Receba a chave, meu irmão. Meus irmãos, eu já tive muito desses cultos. Por coincidência, meus irmãos, às vezes aconteceu sim algo nesse sentido, de eu estar passando por uma situação e naquele momento ali melhorar aquela situação. Às vezes ali até uma indicação do pastor num trabalho, algo do tipo. Só que nas escrituras sagradas, meus irmãos, está escrito que Deus permite a operação do erro. Antes de eu ser convidado, veio o pensamento em mim: ah, mas eu vou lá só para receber as bênçãos de Deus? Mas aí, com a lábia, acabei sendo convencido aí. E você, meu irmão? Na hora que você estiver passando por uma dificuldade, que você estiver desempregado, que você estiver passando por um momento financeiro difícil, e aí, meu irmão, como é que está a tua fé? Está preparado para deixar o nosso Senhor Jesus viver em você? Está preparado para isso, para passar por esse momento de provação? Pois as Escrituras Sagradas nos fala que é por meio de muita aflição, meus irmãos, que iremos herdar a vida eterna. Não é que Deus não queira nos recompensar de maneira nenhuma, mas por meio de sofrimentos, por meio de aflições, de angústias, é que a nossa fé é provada. Aí você olha para um lado e vê lá aquele seu amigo indo nos cultos da vitória, andando de um carro melhor, tendo uma casa melhor do que a tua, tendo um emprego melhor que o seu. Talvez ele até trabalha na mesma empresa que você, mas ele tem um cargo melhor do que o seu. Aí eu lembro dos Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Nessa hora, meus irmãos, eu lembro dos Salmos 91. E ele faz todo sentido nessa hora. Você vê a prosperidade do ímpio. Porque aquele que está indo lá no culto da vitória, ele é o ímpio. A nós, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, importa passar por muitas aflições, para que a nossa fé
seja provada no fogo, meus irmãos. A salvação é pela graça. A nossa salvação também é pela fé. Mas a fé sem obra, meus irmãos, não dá para ter fé sem obras. E a gente faz as obras pela fé. E pela fé alcançamos a graça do nosso Pai. Pela fé alcançamos a graça aos olhos do nosso Senhor Jesus. Outro pensamento, meus irmãos. Enfermidade na família. Quem é pai sabe como é que são essas coisas. Às vezes seu filho está lá passando mal. Acontece de estar passando por uma enfermidade. Aí vem a sogra, vem o tio, ou o seu próprio pai, ou sua própria mãe, ou aquele amigo íntimo, e te chame para o culto da libertação. Ele chega em você e fala assim: olha, teu filho está passando mal, você vai negar a cura do teu filho? Hoje é o culto da cura, hoje é o culto da libertação. E faz toda aquela propaganda. Aí você está lá com seu filho doente, passando mal, você já levou no médico, o médico já passou remédio e aquela enfermidade não passa. Talvez aquela enfermidade pode durar um mês, um dia, um ano, não sei, meus irmãos. Mas aí chega tua mãe, ou teu pai, ou aquele amigo teu íntimo, e faz toda aquela propaganda e ainda põe você como culpado. E olha bem para você e fala assim, ó: você não ama teu filho? Você vai negar a cura do teu filho? Quantas pessoas vai lá na minha igreja e são curadas? O pastor lá da minha igreja, é só ele jogar a toalha, a pessoa já sai de lá curada. Você está negando isso a teu filho. Você não é servo de Deus. Porque o meu pastor é um servo de Deus. Porque o poder da cura vem de Deus. Só que ele esquece, meu irmão, que Deus permite a operação do erro. Ele esquece daquelas passagens que o falso profeta faz, se possível, faz descer fogo do céu, faz prodígios e milagres. Porque Deus permite a operação do erro. E aí, como é que está a sua fé nisso? Você vai carregar a sua cruz ou vai largar ela para ir lá no culto da vitória? Você vai carregar a sua cruz ou vai largar ela para ir lá no culto da cura? Já pensou, meus irmãos? Você que é pai, vê teu filho lá enfermo, e você vê vários relatos que lá naquele lugar lá, naquela outra igreja lá, tem um pastor que cura as pessoas. Você vai carregar a tua cruz até o final ou vai largar ela no meio do caminho? Ah não, mas eu vou deixar a minha cruz aqui um pouquinho, eu vou lá, depois eu volto e carrego. Meus irmãos, tome muito cuidado, viu? Com Deus a gente não brinca. Bora meditar mais um pouquinho, meus irmãos? Agora, quando temos um propósito de vida cristã, não vamos ficar presos a oportunidades, porque temos compromisso com o propósito. Eu recuso o mundo e suas vaidades para servir ao nosso Senhor Jesus. Essa é a postura que cada um de nós tem que ter, meus irmãos. Eu não vou entrar
em um grupo somente para ter evidência. Vou entrar para mostrar o Jesus que eles precisam conhecer. Não quero fama, procuro a glória de Cristo, e não a minha. Quem é movido por propósito, a sua decisão é enraizada na verdade. Quem é movido por propósito sabe de onde veio e para onde vai. Não fica se pendendo no meio do caminho. Ele defende sua fé com unhas e dentes. Ele sempre procura estar perto das coisas de Deus e não se afasta nem por um momento. Agora, meus irmãos, vamos na fase 2 agora. Tomar a cruz significa caminhar para a execução. A cruz foi utilizada nos tempos de Jesus inúmeras vezes como um objeto de execução. Não foi exclusivamente para Jesus, mas sim para várias pessoas. Em João, capítulo 19, verso 17 ao 18 diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Esses dois versículos nos mostram que entre o tomar a cruz e ser efetivamente executado, Jesus teve que continuar a caminhar até a execução. E nesse caminho teve pessoas o difamando, injuriando, envergonhando, cuspindo e fazendo outras coisas semelhantes a essas. Quando Jesus fala sobre o tomar a sua cruz, ele está dizendo sobre um estilo de vida que nos admitimos de morrer para si mesmo. E essa decisão não é oculta. Na verdade, ela é pública. Eu sempre me deparei com aqueles filmes que passam de paixão de Cristo. Tanta gente vê nas escrituras, né, lendo, e com a ilustração de alguns filmes ali, a gente sente ali até o tapa na cara que o Senhor Jesus levou, as cuspidas. Já pensou, meus irmãos, você está ali numa situação de humilhação, chega uma pessoa, de em vez de te ajudar, ela faz cuspir na tua cara, de em vez dela te ajudar a te levantar, ela faz bater na tua cara, de em vez dela trazer uma palavra amiga para você naquele momento difícil, ela traz um xingamento, uma humilhação. Acredito, meus irmãos, que vocês, cada um de vocês, em suas vidas já passaram por uma situação semelhante a essa. De você estar ali humilhada ali, não como o nosso Senhor Jesus foi. Às vezes você está ali cabisbaixo, numa situação difícil. Aí de vez de chegar uma pessoa ali te trazer uma palavra amiga, ela te traz uma palavra ofensiva. Então acredito eu, meus irmãos, que na pele de vocês já passaram por isso. Só que o nosso Senhor Jesus passou por essa situação sem dever nada a ninguém, sem cometer nenhum pecado. Imagina você, meu irmão, com a sua vida corretinha, lógico, a sua vida não é correta. Mas já pensou você que procura o máximo ser correto e passar por uma situação dessa, ou ser preso injustamente, ou levar um tapa na cara injustamente, ou chegar uma pessoa do nada e cuspir na tua cara e falar um monte de coisa, cuja qual você não fez nada para merecer aquilo? E aí, meu irmão, você vai largar a tua cruz e desistir, ou vai carregar ela até o final? Já pararam para pensar nisso, meus irmãos?
Você está ali triste, ali, num momento difícil, aquele tanto de gente ali falando mal de você, falando que às vezes você comprou um carro, não conseguiu pagar a prestação dele, e aí chega pessoas e começa a te acusar, de vez a pessoa chegar ali, ó, eu tenho um bico para te oferecer, ali você pode ganhar um pouco mais, dá para você colocar a prestação do teu carro em dia, a prestação da tua casa em dia. Aí não, aí chega aquelas pessoas e falam, não, aquele cara é malandro, ele comprou para não pagar, ele saiu para isso, aquilo outro e não pagou suas contas. E aí, meu irmão, você está preparado para carregar a tua cruz? Para ser blasfemado em público? Principalmente os da família, né? Que não estão na fé. Aqueles que não estão na fé, vai lá e descobre que você não pagou a prestação da tua casa, ou que você não pagou a prestação do teu carro, ou não pagou a farmácia no dia correto, na data correta de vencimento. Aquele parente seu que não é da tua fé, que está lá na tua casa quase sempre, procurando só uma brechinha para te acusar. E aí, meu irmão, você está preparado para carregar a tua cruz? Ah, não? Aí, ó, por que você não trabalhou no sábado? Aí, ó, dá nisso, ó. Não quer trabalhar no sábado, agora não deu conta de pagar a prestação da tua casa. Quero ver até quando você vai continuar desse jeito. Quero ver na hora que o banco vir tomar a sua casa, tomar seu carro, se você não trabalha no sábado todos os dias. Está preparado, meu irmão, para carregar a tua cruz? Aí você pode pensar, não, mas no meu caso é diferente, eu tenho uma fazenda, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu tenho indústria, eu tenho um supermercado. Não, essa dificuldade eu não tenho, não. Pois é, meu irmão. Tomara Deus que não. Mas, se você tem uma fazenda, você tem que ter funcionários. Provavelmente você deve mexer ou com lavoura ou com criação. Se você vai mexer com criação, são animais vivos. Animais podem adoecer, pode acontecer uma seca na sua região e você perder todos aqueles animais. Se você mexe com lavoura, você depende do tempo também. Ou às vezes você coloca um adubo errado ali e perde toda a tua lavoura. Se você mexe com comércio, da mesma forma também. Um funcionário seu também pode receber uma mercadoria errado e você ficar no prejuízo. Talvez você pode até perder esse comércio seu. E aí, se você se deparar nessa situação e começar a vir as pessoas a te acusar, a falar, ah, você não observou direito, isso, aquilo, outro e papapá, ah, você guarda o sábado, você foi fechar seu comércio no sábado, aí, ó, dá nisso. Você está preparado para carregar a sua cruz? Ou você vai largar ela e vai continuar a sua vida de antigamente? Ah, não, eu vou trabalhar uns tempos aqui no sábado, depois eu volto de novo. Meus irmãos, com Deus não se brinca, tá bem? Vamos continuar aqui. E nesse caminho teve pessoas difamando, injuriando, envergonhando, cuspindo e fazendo outras coisas semelhantes a essas. Quando Jesus fala sobre tomar a sua cruz, ele está dizendo sobre um estilo de vida que nos admitimos de morrer para si mesmo. E essa decisão não é oculta, na verdade, ela é pública. Ao longo de nossa caminhada, as pessoas vão perceber que estamos carregando nossa cruz, por mais que nos caluniem por isso. Sim, meus irmãos, se nós perseverar na fé, se nós continuar seguindo aquilo que nós recebemos,
Ah, eu não atrasei o carro, não dei conta de pagar. Vamos pouco que na pior das hipóteses o banco veio e levou seu carro, tomou a sua casa, mas você continuou firme na tua fé, continuou louvando a Deus, continuou cantando hinos, continuou buscando na palavra, meditando na palavra. Aquele amigo, ele vai ficar com ódio nos olhos, aquele parente vai ficar com ódio nos olhos de você. Porque vai falar, poxa, rapaz, esse cara passou por isso tudo e ele não largou o seu Deus. Ele vai ficar se morrendo de inveja, porque ele sabe que ele não tem a coragem que você tem, meu irmão. Você entendeu a diferença? Ele ainda vai se sentir mais perdido. Ele vai falar, poxa, ele passou por tudo isso. Ou seja, ou ela passou por tudo isso e ela continua firme. Ou ele continua firme com o seu Deus. Essa pessoa, meu irmão, ela vai ficar envergonhado intimamente e com raiva em seus olhos. Porque ela vai ver que ela não tem fé o suficiente. Nós começamos a viver de tal forma que outras pessoas percebem que já não vivemos o nosso eu, mas o Cristo. E por isso que ele fala em Lucas 9:23, negue a si mesmo. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Se Deus assim permitir, em nome de Jesus, vamos continuar de novo nessa mesma meditação, em carregar a sua cruz, né? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Se inscreva no canal, deixa o like. Meus irmãos, o vídeo aqui ele é bem caseiro, bem simples. A intenção aqui é divulgar a palavra de Deus. Se Deus assim permitir, a gente vai melhorar a qualidade de vídeo, de imagem, de som. Eu mais meu filho estamos aqui procurando aprender a abrir abas, né? Porque se nós aprender a abrir abas no computador, a gente já abre melhor a câmera e já vai lendo o texto escolhido, né? Da meditação da palavra, fica mais fácil. Então fica melhor para a meditação da palavra, fica melhor para a visualização de vocês. Mas o principal, meus irmãos, é a reflexão. É a meditação da palavra. É uma palavra talvez dura, que vocês possam achar, mas é uma palavra que eu senti da parte de Deus, uma palavra que me incomoda bastante. Eu vendo as escrituras sagradas, eu vendo o exemplo do nosso Senhor Jesus, vendo o exemplo dos profetas, vendo o exemplo dos apóstolos, meus irmãos, eu acho que essa palavra ainda ela não foi dura o suficiente. Eu acredito que ela ainda não foi firme o suficiente. Mas se Deus assim permitir, a gente vai melhorar esse raciocínio. Meus irmãos, não fique triste se às vezes você ficou triste com essa mensagem, não. Peça a Deus ajuda. Se você ainda não está conseguindo que Cristo vive em você, peça ajuda em nome de Jesus. Em sua oração, dobra o teu joelho em teu quarto, levante as tuas mãos para o alto e peça ao nosso Pai. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, meu Pai, me ajude a cumprir a Tua vontade, a fazer a Tua vontade, que de minha boca, meu Pai, saia as Tuas palavras e não a minha, que o meu viver seja o viver a Ti, meu Pai, e não aos meus prazeres. Em nome de Jesus, eu rogo a Ti, meu Pai, que o Senhor me ajude, meu Pai, a cumprir esse propósito em minha vida. Meus irmãos, em nome de Jesus, meu Pai, eu rogo a Ti, a esses irmãos que estão assistindo esse estudo, meu Pai, essa meditação da Tua palavra, meu Pai. Rogo a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, para esses irmãos, para que eles consigam, meu Pai, viver a Tua palavra, para que você, meu Pai eterno, e Teu Filho, possa fazer morada neles e em mim, em minha vida, em nome de Jesus.
Amém, meu Pai. Encerramos, meus irmãos, essa meditação da palavra de Deus em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus irmãos.